faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Para quem não me conhece, eu sou um professor tradicional da filosofia de Telema. Esse é um canal onde eu troco algumas ideias com os meus alunos, com as pessoas que me acompanham, que acompanham o meu trabalho. Nós estamos fazendo uma série de áudios aqui sobre o culto de Lã, que envolvem a publicação desse livro que eu estou escrevendo, As Árvores da Eternidade. O nosso tema de hoje é a energia ofidiana no culto de Lã. Eu inicio com uma citação de Kenneth Grant. O Drukpa, ou culto Pá do dragão, é um veículo para a corrente ofidiana, como foi a loja Nova Isis e o atual culto de Lã. O culto de Lã trabalha por e através de uma força mágica conhecida como corrente ofidiana. Essa corrente anima e alimenta os rituais de magia telêmica. Trata-se de um poder ou energia mágica misteriosa que opera sob o controle do magista que, conscientemente, a emprega para os mais variados fins. A natureza dessa força é relativamente obscura e é descrita por muitos autores de maneiras distintas, às vezes até contraditórias. O que nos interessa é, portanto, tentar entender como Crowley compreendia essa força mágica e sua natureza, assim como ele a apresentava em seus escritos e rituais. A ordem hermética da Aurora Dourada costumava dividir a natureza da luz de três maneiras, ou aspectos distintos: Aúbi, Aúde e Aur. Isso influenciou profundamente o entendimento de Crowley sobre a natureza da força mágica utilizada nas operações de magia. A Ubi é descrita como um tipo de energia lunar, associada aos termos Ubi e Oba, e Crowley a descreve como sendo a luz astral de um tipo ilusório de bruxaria, que é lenta e viciosa, o fogo secreto do Oba. Trata-se de uma força distinta de Aúde, que é considerada de um tipo especial, ígnea ou luminosa, que alimenta a magia sagrada de luz, vida e amor. Portanto, uma força ódica, comparada à Kundalini, que é vivida e extasiante. Tipicamente, a Oud é considerada a força mágica por excelência. Isso reforçando pelo fato da palavra somar 11, o número da magia ou energia tendendo à mudança. A Oud é, por outro lado, uma palavra usada para identificar a luz divina associada a Insof Aur, além de Keter na árvore da vida. A luz ilimitada ou terceiro véu de existência negativa. No ritual de iniciação do grau de prático da ordem hermética da Aurora Dourada, Aúbi, Aúde e Aur são explicados como três formas distintas do fogo, luz ou força. Aúbi, a forma passiva ou astral, Aúde, a forma vulcânica ou ativa, e Aur, a forma solar ou equilibradora. No microcosmo, essas forças são Aúbi, a força passiva e descontrolada, Aúde, a força ativa e direcionada, Aur, a força divina que arrebata o adepto na iluminação espiritual. No contexto dos ritos de Telema,
todos eles, o que inclui o culto de Lã, a força mágica é compreendida como Audi, a força ativa e dirigida através da vontade do magista. Isso é confirmado no Liber Aleph quando Crowley fala da natureza do leão. Citação de Crowley: Ó meu filho, seja dito que este é a coragem de tua hombridade, pulando sobre todas as coisas e apossando-se delas para a tua presa. A letra dele é Tet, cujo significado é uma serpente, e seu número é 9, ao qual corresponde Aub, o fogo secreto do Obeah. Também 9 é de Exode, unindo a mudança com a estabilidade. Mas no livro de Thoth, ele é o ato chamado força, ou, mais verdadeiramente, ardor, cujo número é 11, que é a Ud, a luz ótica da magia. E aí está figurado o leão, mesmo a besta e Nossa Senhora Bárbara montada nele, para que, com as suas coxas, ela possa estrangulá-lo. E em uma nota sobre o ato 11 em um livro de Thoth, encontramos: o estudo desta carta pode ser feito através de um exame de Liber 15, a missa gnóstica. Em certo sentido, o que importa é que a experiência individual de cada um. Se para o magista o conjunto de vibrações de certos nomes divinos, aliados a gestos, invocações, etc., levam à experiência direta dessa energia mágica misteriosa, de maneira que ele possa manipulá-la, movimentá-la e aplicá-la à sua vontade até a culminação de seu êxtase ou gnose, não importa qual o nome que daremos a ela. Em Liberou, encontramos: nesse livro é falado muitas outras coisas que podem existir ou não. São imateriais se existem ou não, pois fazendo certas coisas, certos resultados se seguem. Os estudantes são seriamente advertidos para que não deem qualquer realidade objetiva ou validade filosófica a qualquer um deles. A energia mágica utilizada no culto de Lã também tem sido identificada com o prana, uma palavra hindu que genericamente é traduzida como energia, alento vital ou força da vida, um misterioso princípio ou agente que vitaliza o universo e, portanto, o microcosmo em todas as suas distintas expressões. O prana, como alento vital, tem sido conectado ao ar e ao processo respiratório. Assim, ele também é descrito como o alento da vida, porque alimenta a vida em todas as suas distintas manifestações. Esse mesmo princípio vital é encontrado em várias culturas. Os chineses o chamam de Chi, os japoneses o chamam de Ki. Os hebreus o chamavam de Ruach. Todos esses termos podem ser traduzidos como alento, sopro, espíritos ou força vital. É interessante notar que no credo da missa gnóstica nós invocamos: eu creio em um ar, o alimentador de todos os alentos. Nessa etapa do credo, toda a congregação deve visualizar o Ruach como o Espírito Santo, a mente do mundo formativo, o Filho do Pai que desce do céu para ser o mediador de nossa conexão com o Pai, através da energia prânica que levamos para a corrente sanguínea no processo da respiração. Neste Pai aqui é o Pai Sol. A missa gnóstica é uma celebração solar. A conexão entre o prana, a energia vital, e a respiração ou alento através dela é o racional por trás das práticas de pranayama, que, em suas etapas iniciais, lida com a regulação e expansão da capacidade pulmonar. Tecnicamente, pranayama é o domínio sobre todos os alentos vitais ou funções do prana na fisiologia sutil, quer dizer, chakras, nadis, kundalini, etc.
A absorção do prana através do processo respiratório e ampliação da capacidade pulmonar não é pranayama, mas prananigraha. Na execução do prananigraha, certo tipo de suor é produzido pelo corpo. Este suor pode ser identificado em O Livro da Lei como o orvalho de sua luz banhando o seu corpo inteiro em um perfume de doce cheiro de suor. Isso ficará mais claro quando discutimos como aumentar, controlar e dirigir a força mágica mais adiante. A Kundalini tem sido descrita nos Shastras tradicionais do Tantrismo como uma poderosa força mágica que se encontra oculta ou adormecida no homem. Por nossos próprios esforços, nós temos de despertar essa misteriosa força de sua morada no Muladhara Chakra, fazendo-a subir através da Sushumna Nadi até o Agnya Chakra no centro da cabeça, quando ela se une ao Senhor de tudo em um extasiante samadhi que une o sujeito ao objeto. Impelido pela influência de Kenneth Grant, que colocava ênfase no treinamento de Kundalini Yoga para o desenvolvimento e aplicação da magia dracotifoniana, Michael Stanley foi um dos primeiros em associar o culto de Lã com o Kundalini Yoga. Em seu Lam, o Sadhana da Serpente, ele associou o movimento da Kundalini no Muladhara ao Sahasrara Chakra, subindo e descendo a cabeça como um ovo de lã na Sushumna Nadi. Como demonstrei acima, Aleister Crowley relacionou a força mágica ativa e dirigida a Ud a Kundalini. A cultura tântrica, por outro lado, enfaticamente demonstra a conexão existente entre o prana e a Kundalini, no sentido de que o prana é a Kundalini manifesta no microcosmo. Quando falamos de Kundalini, é impossível deixar de abordar os arquétipos de Shiva e Shakti, bem como as noções cosmológicas que eles implicam. Brevemente, Shiva é o absoluto infinito, ilimitado, amorfo, inerte e não manifesto. Shakti, que literalmente significa poder, por outro lado, é a força ativa do absoluto, infinito e ilimitado manifesto. Ambos, Shiva e Shakti, não são forças distintas, mas considerados aspectos distintos de uma única força. Eles não são dois, mas um. É a nossa ignorância que percebe distinção neles. No esquema cabalístico da árvore da vida, Shiva representa os véus negativos ou nada, e qualquer coisa que se deriva do nada é Shakti, o que inclui o número 1, a manifestação positiva inicial. No seu Tao Te Ching, Crowley relaciona o Tao a Shiva e Te a Shakti. Na ontologia telêmica, portanto, Shiva é o 0 e Shakti o 2, ou a força que faz com que as coisas se manifestem como 2. A cultura tântrica, dessa maneira, acredita que todo o universo é uma manifestação de Shakti, que é outra maneira de dizer que o mundo é uma manifestação de seu poder. A Shakti se manifesta no homem como a Kundalini Shakti. Dessa maneira, compreende-se que ela é a manifestação do poder, Shakti ou vida, Prana. Shakti é uma palavra feminina e quando falamos em Kundalini, queremos dizer um princípio feminino ativo. Na tradição ocidental de mistérios, estamos acostumados a associar o princípio masculino e as ideias de poder e atividade, enquanto que as ideias de passividade e receptividade nós associamos ao princípio feminino. No sistema telêmico de iniciação, nós encontramos uma equivalência entre Babylon, ou a mulher escarlate, e a Shakti na cultura tântrica em O Livro da Lei. Para sua mulher chamada a Mulher Escarlate é dado todo o poder. Deixai a mulher estar cingida com a espada diante de mim. Em certos pontos da missa gnóstica, a sacerdotisa é identificada com a Kundalini Shakti. Por exemplo,
A sacerdotisa circumbula no templo 3 vezes e meia antes de se agachar na frente da tumba, representando a Kundalini Shakti recolhida 3 voltas e meia no Muladhara Chakra. A sacerdotisa é literalmente cingida com a espada e a ela é dado todo o poder, Shakti. Quando a sacerdotisa se senta no altar da missa gnóstica, ela executa uma mudra ou sinal mágico do elemento água, formando um triângulo invertido com as mãos. Embora esse seja o símbolo de Hahor Kuit, também é o símbolo da vagina da deusa na forma de um tricona, representado em inúmeros diagramas hindus como mandalas e yantras. A sacerdotisa que encarna o ofício de Babylon ou Mulher Escarlate também aparece no ato 11, a luxúria, onde é mostrada cavalgando sobre a besta, da mesma maneira que Shakti é tradicionalmente representada sobre Shiva. O sacerdote também é identificado com essa mesma força mágica de várias maneiras na missa gnóstica. Por exemplo, ele carrega em sua coroa a serpente que simboliza a iluminação yogi quando a Kundalini alcança o Sahasrara Chakra. Em O Livro da Lei, Hadith identifica a si mesmo em muitas passagens com a serpente, o que demonstra que Hadith se manifesta como poder ou força mágica. O sacerdote na missa gnóstica se identifica com Hadith no seu segundo passo em direção ao véu. Ele carrega a lança que, além de seu simbolismo fálico, é identificada com o pilar do meio da árvore da vida e todas as figuras que representam o Axis Mundi. O Monte Mero na Índia, o Monte Zio dos hebreus, o Olimpo dos gregos e o Monte Abiegno dos Rosa-Cruzes. A lança é, dessa maneira, um símbolo da força mágica como a Kundalini Shakti erguida por dentro da Sushumna Nadi, o que é reforçado pelo fato do sacerdote invocar Nuit. Pela semente e raiz, e o caule e o broto, e a folha e a flor, e o fruto, nós te invocamos. O que pode ser considerado como uma referência aos chakras demonstrados em vários diagramas da árvore, do qual a lança é uma representação. Uma citação de Aleister Crowley. A serpente que está enrolada em volta da coroa significa muitas coisas, ou antes, uma coisa de muitas maneiras diversas. É o símbolo da realeza e iniciação, pois o magista é ungido rei e sacerdote. Ela também representa Hadith. A serpente é também a serpente Kundalini, a força mágica em si, o aspecto manifesto da divindade do magista, cujo aspecto imanifesto é paz e silêncio, para o que não existe símbolo. No sistema hindu, a grande obra é representada dizendo-se que esta serpente, que normalmente está enrodilhada na base da espinha, levanta-se com seu cabelo sobre a cabeça do yogi e, a partir dali, se unir com o Senhor de tudo. É possível, portanto, ver a identidade entre a serpente, Hadith, a Kundalini e a força mágica. Nós podemos incluir nesse conceito o Audi da magia e o prana manifesto no indivíduo. Outro simbolismo que aparece quando a Kundalini ou Shakti é entendida como uma força redentora, pois é ela que libera o yogi dos inúmeros ciclos de morte e renascimento no samsara, livrando-o do enlace fantasioso da poderosa Maya. Podemos conectar aqui o conceito ocidental da força messiânica que redime o adepto. Uma outra citação de Aleister Crowley. Em Da'at,
É dito encontrar a cabeça da grande serpente Neshesh, ou Leviatã, considerada diabólica para ocultar sua santidade. Neshesh, quer dizer serpente, soma 358, que é igual a Messias, o Messias ou o Redentor, e a Leviatã, que é igual a 496, Malkuth, a noiva. Ela é idêntica à Kundalini na filosofia hindu, a Kuon-se-on dos mongóis, e significa a força mágica no homem, que é a força sexual aplicada ao cérebro, coração e outros órgãos para redimi-los. Aqui, Crowley acrescenta mais informação ao nosso conhecimento. A Kundalini, portanto, representa a força mágica messiânica que transforma o homem no adepto, a serpente Neshesh ou força sexual. Na cultura tântrica, essa força é somente um aspecto da Shakti, o mais poderoso e volátil de todos, pois Shakti, como poder, representa força, tanto microcósmica quanto macrocósmica. A força ou potência sexual é, assim, a mais potente manifestação da força mágica. O culto de lã opera com esse aspecto da força mágica e, dessa maneira, tem um grau elevado de simbolismo sexual. Talvez essa tenha sido uma das maiores contribuições de Kenneth Grant, destacar e desenvolver este importante aspecto das operações mágicas e práticas místicas que envolvem a filosofia de Telemann. Ele chamou atenção para a identidade entre Telemann e o Tantra, demonstrando os aspectos práticos comuns nessas duas tradições. Na cultura tântrica, como vimos acima, Shiva e Shakti são demonstrados em um estado de amor em coito sexual, conhecido como Maituna. E o rito de Telemann que explicitamente explora esse princípio é a missa gnóstica. Todos nós, homens e mulheres, carregamos essa força mágica em nosso interior e a cultura tântrica ensina que, sem ela, a vida não é possível. Portanto, trata-se de um princípio de vida ou espírito que vivifica a vida. Na terminologia de O Livro da Lei, cada homem e cada mulher é uma estrela, e no credo da missa gnóstica, creio em um ar, o alimentador de todos os alentos. O símbolo mágico dessa força é o Ligan Ione, e no sistema de magia sexual de Aleister Crowley, a lança e a taça. Isso nos leva a uma reflexão importante. O falo foi extensivamente utilizado por Aleister Crowley como um símbolo da própria Kundalini e da força mágica. Isso significa que o falo, como um símbolo dessa força mágica, não representa apenas a potência masculina, pois, uma vez que representa uma força bigênera, é adequada a ambos, homem e mulher, o Ligan e a Ione. Isso chama atenção para a identidade entre esses dois símbolos, o falo e o Ligan Ione. Interessante notar que no ritual Rubi Estrela, a palavra Ophalê, no grego tem o mesmo valor de phalos, o Ligan, e Quiteis, Ione juntos, 1366. Podemos perceber, assim, que o único vice-regente do Sol sobre a Terra é o poder gerador de cada homem e cada mulher. O poder gerador de cada homem e cada mulher é uma estrela, refletido na interação do sacerdote, o falo, e a sacerdotisa, a vulva. Daí, Magic com o K no final, segundo a reformulação de Aleister Crowley. Algo interessante ainda de se destacar é o relato de sacerdotes e sacerdotisas que oficiam a missa gnóstica. Os sacerdotes têm descrito sua experiência como um tipo de centramento ou contração, enquanto que as sacerdotisas descrevem sua experiência como um tipo de expansão, o que reflete as imagens de Hadith e Nuit. Eu sou o eixo da roda da revolução e o cubo no círculo. Venha para mim é uma palavra nécia, pois isso sou eu que vou.
Estes relatos também se repetem diversas vezes quando o culto de lã na loja Chaitanya operava com o arcano do nono grau da OTO. Nem todos os ritos de Telema exigem a interação física entre homem e mulher. A missa gnóstica, por exemplo, resume todo o arcano da magia do nono grau da OTO e não existe nenhum tipo de interação sexual real entre sacerdote e sacerdotisa oficiantes. Isso significa que a execução do ritual, através de seu simbolismo, contém e produz essa mesma força mágica, bem como outros rituais da mística telêmica. Isso é muito importante de ser compreendido porque a corrente mágica ofidiana de Telema não se manifesta apenas através da energia sexual produzida pelo próprio ato sexual. A execução ritualística deste simbolismo opera com a mesma força mágica. Por exemplo, na missa gnóstica, quando a lança é acariciada ou quando ela toca a taça, não se trata apenas da emulação de um segredo que vela o ato sexual, pois o próprio ato em si nada mais é do que a manifestação material de princípios espirituais mais elevados, a união que une sujeito e objeto em samadhi. Consideramos aqui o que Crowley tem a dizer sobre o coito sexual em O Entusiasmo Energizado. E mais, no uso sacramental e cerimonial do ato sexual, a consciência divina pode ser alcançada. Admitimos o sexo como o propósito religioso e podemos imediatamente declarar que o ato não deva ser profanado. Não deve ser executado com leviandade e tolice. Não deve ser necessário acrescentar a necessidade de estrito autocontrole e concentração por parte desses operadores. Tal como seria blasfêmia apreciar o gosto grosseiro da base material do vinho do sacramento, da mesma forma o celebrante deve suprimir até a mais diminuta manifestação de prazer animal. A excitação sexual deve ser suprimida e transformada em seu equivalente religioso. É realmente de importância primária para o celebrante, em qualquer rito fálico, que ele seja capaz de completar o ato sem uma vez sequer permitir um pensamento sexual ou sensual que lhe invada a mente. Assim, a sexualidade e a atividade sexual são tipos distintos de manifestação da força mágica ofidiana ou Kundalini. Por ser equiparada à fonte da vida que opera por meio da atividade sexual, é tida como um tipo mais potente de força mágica através da qual a vida se perpetua. Kenneth Grant era receoso em associar o culto de lã a operações de magia sexual. Mas na loja Chaitanya Voss, inúmeras experiências com o culto de lã envolviam os arcanos da magia sexual do 8º, 9º e 11º graus, como delineados no capítulo 1, A Magia Sexual de Kenneth Grant. Mas para que seja apropriadamente considerada força mágica, a corrente ofidiana deve ser conscientemente produzida, controlada e dirigida através do poder da vontade, como veremos adiante. Kenneth Grant utilizou inúmeras vezes o termo ojas e kala como sinônimo para a força mágica ofidiana. Como falei no capítulo 1, os kalas carregados magneticamente pela infusão de ojas neles contêm alto potencial de energia ofidiana. No arcano do 9º e 11º graus da OTO, o sacerdote carrega os kalas secretados pela sacerdotisa com uma quantidade considerável de ojas, projetando por ele através da vontade produzido pela sacerdotisa na medida em que a Kundalini sobe pelos chakras. Muito bom. Finalizamos aqui nossa etapa de hoje. A próxima etapa é experimentando a energia ofidiana no culto de lã.
Grato pela sua participação. Amor é lei, amor sob vontade.